Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não importa a hora que você está nos vendo, o importante é que você está aqui nos acompanhando. Meu nome é Flávio Xandó, eu sou apresentador do canal de entrevistas sobre tecnologia chamado Papo Fácil. E é com imenso prazer que eu estou aqui no Search TV, convidado pela Red Hat, e hoje nós temos um tema que não só é importante, como é muito interessante. Sabe aquelas métricas clássicas de customer success, como churn ou renovação? Nem sempre elas mostram de verdade o valor que se entrega para o cliente. É aí que entra o time to value. Causar impacto real e fazer o cliente perceber esse valor o quanto antes é super essencial. Para explorar melhor esse assunto, nós vamos conversar com o Henrique Marques, que ele é Customer Success Manager da Red Hat. Ele vai contar, na prática, por que focar no time to value pode ser uma jogada mais estratégica. A conversa passará por toda a jornada do cliente, do onboarding até a expansão. E por que usar a renovação como métrica principal pode acabar sendo uma cilada. Eu queria que você, Henrique, nos falasse, na sua atuação com grandes contas na Red Hat, como é que você define o valor entregue para um cliente? No final das contas, o que nós temos que fazer é ajudar o cliente a atingir os seus objetivos através dos nossos produtos, né? Então, daquilo que o cliente contratou, ele tem que receber os benefícios do que foi vendido, né, na pré-venda, né? Então, a gente está aqui na pós-venda para garantir tudo aquilo que foi prometido, promessa, né, no momento da negociação, sendo entregue na pós-venda, né? Então, em resumo, temos que conectar as nossas tecnologias, as funcionalidades, as características que o nosso produto entrega com os seus negócios. Bom, eu imagino que cada cliente deva vir com uma dor, né? E essas dores vocês acolhem e tentam resolver. Em linhas gerais, existe alguma expectativa que seja, de uma maneira geral, compartilhada pelos clientes ao procurar pela a Red Hat? O que eles nos procuram no final é nós entregarmos aquilo que foi prometido na pré-venda. Então, ele tem uma expectativa sobre as características do produto, naquilo no qual ele contratou, e a gente tem que ajudá-lo a garantir que tudo aquilo que foi prometido na pré-venda, a gente está entregando aí durante o contrato vigente do cliente, né? Isso com certeza é chave, e aí me dá a curiosidade aqui, me ocorreu uma coisa. É, Você já vivenciou alguma situação que um cliente contratou ou renovou, mas não estava extraindo o valor real da solução? Como lidar com uma situação dessa? Eu acho que a gente vê aí dois cenários diferentes, né? O cliente que ele consegue extrair valor, mas ele não consegue medir, e aquele que não consegue extrair valor. Então, os clientes que conseguem realmente habilitar as funcionalidades que acabam entregando um benefício, muitas vezes a gente como TI, né, normalmente o perfil de exatos tem essa dificuldade de conseguir promover os resultados de negócio que aquela tecnologia entrega. Então, o que a gente faz aqui é tentar ajudar o cliente a receber esses benefícios, né? Como que a gente pode traduzir as entregas? No outro cenário, é o cliente que realmente não se beneficia. E a maioria das vezes é assim que acontece. E por quê? Porque normalmente, como existe algumas tecnologias que têm uma complexidade na entrega daquela solução, a gente se atenta somente às funcionalidades básicas daquilo que o cliente tem ciência, né? E a gente ainda não tem tempo durante aquela vigência de entregar os principais benefícios que o produto pode entregar. Então, como por exemplo, nós entregamos uma solução de OpenShift que é uma solução de Kubernetes. E no final, o cliente recebe a solução, a característica padrão do Kubernetes. Só que tudo aquilo que tem de funcionalidade a mais comparada com os nossos concorrentes, a gente acaba despriorizando porque a gente foca simplesmente no principal. Então, o trabalho do time de CS é esse. Após a gente realmente é, entregar o básico e funcionando, que ainda assim é um desafio, a gente tem o nosso papel de buscar instigar o cliente a habilitar novas funcionalidades. Só que como a gente faz isso? A gente acaba, na verdade, entendendo as suas dores, suas necessidades
e seus objetivos e tentando conectar com as funcionalidades. Então, um exemplo bem básico, né? O cliente está buscando o aumento de segurança. Então, a gente sabe que todo cliente, né, está buscando segurança porque a gente sabe de ataques, hackers, enfim, que invade e acaba gerando um prejuízo para a empresa ou até de financeiro ou de imagem. Mas o que a gente tem que fazer nesse momento? Entender quais são as funcionalidades da nossa plataforma que possam colaborar com o aumento de segurança do cliente. Então, esse é o nosso desafio. Então, hoje, Flávio, se você pensar assim de forma bem básica, né? A gente tem um celular, né, um smartphone. A pergunta é, por que que eu necessito de um celular, de um smartphone muito mais caro que o normal? E a gente acaba o que? Adquirindo um produto desse, só que a gente não consegue aproveitar os benefícios, o potencial que tem daquela solução. Então, se a gente voltar para a solução, né, da Red Hat ou qualquer outra solução de qualquer de mercado, a nossa dificuldade é mostrar para o cliente aquelas características que estão por trás, aquilo que realmente faria diferença no seu negócio. Então, isso é cultural, né? Se a gente vê a América Latina, a nossa cultura é sempre de buscar resolver problemas, né? De aquilo que está ruim tentar melhorar um pouco. Mas a gente acaba deixando de conectar outros benefícios com os objetivos que o cliente está esperando, entendeu? Um dos aspectos que eu acho que também ajuda a medir esse sucesso é o time to value, né? E ele é cada vez mais citado quando a gente fala em customer success. Como é que vocês aplicam essa métrica na Red Hat? Qual é o impacto que ela tem no engajamento com os clientes? Bom, olha que interessante, Flávio. Talvez o que eu vou dizer aqui possa alguns discordarem, né? Mas a métrica Time to Value, ela é uma métrica realmente importante, aonde a gente consegue medir aí, né, em quanto tempo a gente entrega valor para o cliente. Só que essa métrica ela é crucial para empresas de SaaS, né? Aquelas empresas que vendem subscrições ou conforme você vai utilizando, ela é cobrada. Por quê? Porque é um contrato que você pode cancelar a qualquer momento. Então, se a gente for pensar no Spotify, né? Se você não estiver recebendo o valor daquela tecnologia, você amanhã pode quebrar, terminar a assinatura, né? Quando a gente fala da Red Hat, a gente está falando de contratos de subscrições, porém contratos de médio e longo prazo, que é, por exemplo, a gente tem contratos de um ano, né? E acaba que financeiramente o nosso negócio acaba sendo pagamento antecipado. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que eu já recebi o dinheiro e eu tenho um contrato de um ano com esse cliente. Agora, se você for para uma solução em nuvem, por exemplo, onde ele paga aquilo que ele consome, então esse time to value ele é muito mais crítico, tá? Agora, o porquê que isso é importante para a Red Hat? Porque durante esse contrato de um ano, eu tenho que entregar o máximo de valor para esse cliente para que na renovação eu não tenha problema ou dificuldade de convencimento do porquê que nós temos que renovar. Então, por que que é importante para a Red Hat? Não em relação ao quanto menor o tempo para eu entregar valor, mas em si o quanto de valor eu tenho entregado durante o contrato, tá? Então, se a gente falar assim, o que que me garante a renovação? E aquilo que você, né, introduziu no início da nossa conversa, né? O porquê que talvez a métrica de renovação ela não é importante. E a gente começa a ver o quê? Por quê? Porque quando o cliente não renovar, eu já perdi o time de convencimento de se manter na minha base. E todo mundo sabe que é 3, 4 vezes a mais o custo de voltar a convencer o cliente a voltar para a nossa base de clientes, né? Então, o que acontece? O time to value para a gente, ele é importante medir porque durante esse contrato, durante esse um ano, eu tenho que entregar valor para que eu possa dizer que lá na frente ele vai renovar. E aí, dando alguns exemplos do que significa time to value, e aí tirando um pouco aqui de conceitos, mas vamos para a prática, qual que seria um indicador de time to value para a gente aqui? Um deles poderia ser o consumo de subscrições. Por quê? Porque o cliente muitas vezes compra mais do que ele vai consumir, né? E eu tenho que fazer o quê? Convencê-lo a consumir aquele contrato para que na renovação eu, no mínimo, garanta essa renovação. Ou, quiçá, eu extrapolar esse consumo para que a gente gere um upsell e cross-sell.
Então, veja bem, como é que a gente mede aqui? A gente tem um framework de plano de sucesso, aonde, né, eu vou tentar explicar aqui mexendo as mãos, mas na primeiro quadrante de cima, nós temos os objetivos do cliente, tá? E debaixo disso, a gente tem os desafios que o cliente tem e as iniciativas que ele tem. Baseado nisso aqui, que a gente vai definir quais iniciativas nós vamos criar para ajudar o cliente a alcançar aqueles objetivos. Então, para cada iniciativa que estamos executando com o cliente, aí essa iniciativa pode se dizer como uma atividade de médio prazo, um projeto de consultoria ou até mesmo uma iniciativa interna do cliente. Tá? Então, por isso a gente chama de iniciativa, porque pode ser nomes diferentes para as atividades que a gente está trabalhando com o cliente. E com isso a gente define o chamado critério de sucesso, que é bem simples, que nada mais é que o quê? O que significa o sucesso dessa entrega para você, dessa iniciativa. E aí, para corroborar ou para dizer que a gente alcançou esse critério de sucesso, a gente define uma métrica, porque senão fica subjetivo, né, Xandó? Sim, Como é que você claro. chegou nessa entrega? Eu tenho que definir uma métrica. Então, para cada iniciativa entregue, a gente começa a acompanhar em quantidade esse time to value. Então, eu posso dizer que o nosso time to value não é o tempo, mas sim a quantidade de entregas de valores, de benefícios que nós estamos entregando ao cliente. Não, muito interessante você ter citado aí as diferentes métricas, né? Porque exatamente tem que ser personalizado em função do cliente. Mas já houve alguma situação que você precisou, posteriormente, revisar algum indicador, porque ele não estava refletindo o valor real já entregue? Você pode contar algum caso? Se isso aconteceu, você tem como compartilhar algum caso? Vou falar uma coisa, isso acontece e é importante acontecer. E aí vou dar esse exemplo que a gente teve um tempo atrás, faz uns 3 anos, quando a gente implantou esse framework de trabalho, que e esse framework que a gente chama de plano de sucesso, né, onde eu te falei, né, a gente define aí as iniciativas que a gente vai entregar no cliente daquelas tecnologias contratadas. Muitas a gente tem consult nosso, nossa área de consultoria, e a gente tem que mapear do cliente os objetivos. E aí, nessa apresentação inicial, a gente entrega esse plano de sucesso, né? Que é aquelas iniciativas, com aquele critério definido, com aquela métrica, nós vamos tentar ajudar o cliente a corroborar com aquele objetivo estratégico dele, da que a gente mapeou com o cliente. E nesse caso, é um banco muito grande, dos maiores bancos aqui do Brasil, e o nosso CSE, né, o Customer Success Executive do meu time, ele fez essa apresentação e, mais uma vez, fizemos esse mapeamento com o cliente, fizemos um mapeamento interno, porque nós temos que conectar aquilo que a consultoria vai entregar, ele está aderente com os objetivos do cliente. Então, por isso que é importante também ter essa função entre o cliente e o time de entrega. E a gente muitas vezes chama, né, o mercado chama isso de advogado do cliente, né? O CSE ou CSM ser advogado do cliente, que é o que? É defender os interesses deles na nossa empresa internamente. Então, a gente fez esse apanhado, esse mapeamento, montamos esse plano e fomos apresentar ao cliente. E numa das iniciativas ele comentou, e aí, mais uma vez, lendo a iniciativa, né, lendo o critério de sucesso, né, o que significa o sucesso para esse cliente, e o cliente, um executivo levantou a mão e falou assim, não é isso que eu quero, não é isso que eu espero. Então, o que acontece com esse rito? A gente acaba evitando de uma entrega de projeto, que aí, mais uma vez, nós mapeamos isso, mas na hora de você falar com o executivo, ele fala, não é isso que eu quero. Então, ali você está evitando um desgaste de uma entrega de projeto e o cliente, com aquela entrega, se frustrar. E falar assim, a gente não está se alinhando, né? A gente não está conversando, né? Então está faltando comunicação. Então é importante, quando eu falo, se o cliente ele não comenta nada numa apresentação dessa de alinhamento, quer dizer duas coisas. Ou a gente acertou muito, que ainda assim é um grande desafio, ou ele não está interessado naquilo. Então, por isso, quando eu falo, quando o cliente ele questiona, ele entra em desacordo, é importante porque aquilo que a gente está apresentando para ele está tendo valor para ele. E aí, tem outros casos que cliente que muitas vezes a gente quer buscar uma métrica mais de negócios, mas o cliente, aí, voltando àquela parte que a gente comentou sobre cultura, né, sobre empresa e cultura, a cultura daquela região, aquela empresa, que também é um banco, ela não quer métricas que vai entregar resultados de negócio. Ela não quer abrir isso para a gente. Então a gente acaba criando métricas mais técnicas, mais de execução.
Isso frustra um pouco a gente, sim, só que a gente tem que respeitar o quê? A cultura do cliente, né? Aquilo que ele quer compartilhar conosco. Então a gente tem que se adaptar como medir de acordo com aquilo que ele pode também compartilhar com a gente, né? Bom, ficou evidente que ter um onboarding estruturado é muito importante para o cliente da Red Hat atingir o valor esperado, né? Como é que é esse processo de onboarding dos clientes para atingir esse objetivo? A gente acaba tendo assim os os ritos padrões básicos, né, dessa de onboard que no final vamos apresentar os produtos que foram contratados, né, vamos fazer um kickoff com o cliente, vamos apresentar o nosso portal, né, tudo aquilo que o cliente pode usufruir dos nossos produtos, vamos apresentar como é que é o nosso modelo de suporte, como funciona, quais são os melhores práticas para se consumir, mas no final a parte mais importante do nosso onboarding é aquilo que a gente vem conversando aqui, é o trabalho de construir esse plano de sucesso com o cliente. É de você, antes de apresentar o contrato, você criar esse assessment com o cliente, de avaliar o porquê que ele contratou aquilo. É a famosa pergunta básica, né? O porquê que você contratou esse produto? Para fazer o quê? Para resolver o quê? Né? Para quê? Para que a gente consiga realmente construir, né, uma iniciativa, né, o critério de sucesso que seja claro aquilo que a gente vai resolver do cliente. Então, por isso que no nosso onboard, para a gente, a parte mais importante é que todas as iniciativas que a gente está, que já foi contratada para entrega nesse cliente e aquilo que a gente pode construir para ele, esteja conectado com seus objetivos. Agora, o sucesso desse plano, e a gente sempre fala, né, numa reunião de alinhamento com o cliente, o sucesso dele vai depender de quanto o cliente vai se dedicar e quanto ele vai abrir para nós quais são os seus objetivos. Porque quanto menos a gente compartilhar, mais fraco, né, mais superficial fica o nosso trabalho, né? Então, muitas vezes esse sucesso ele depende também do nosso cliente, né? Bom, nós falamos já com uma certa profundidade das medidas, né, dos indicadores e tal, dos dados quantitativos. Agora, como vocês integram também feedbacks qualitativos nessa relação do cliente, né? Conversas, impressões das pessoas, como que isso entra na medição do sucesso junto aos clientes? A gente pode, quando a gente começa a falar de feedbacks, né, normalmente a gente acaba caindo no NPS, né? Daí a gente fazer a pesquisa, né, de satisfação. É, Só que aqui, que a gente sabe que NPS é importante, só que o que é mais importante que ele é você ter uma constância, uma presença no cliente para que você consiga extrair esses feedbacks, né? E a gente sabe que é durante esse relacionamento que você tem com o cliente que você vai extrair dele o que não funciona, o que funciona, do que esperar um rito padrão, né? Então eu sou um pouco resistente ou eu tenho é, algumas considerações em relação ao NPS, porque acaba sendo um momento que você tem que refletir do passado, né? Imagina um cliente com bastante demanda do seu dia a dia, ele tem que parar para responder perguntas, né? E ali você não vai extrair realmente realmente o feedback positivo ou negativo dele. O que você vai extrair é no dia a dia de relacionamento. É naquela apresentação, é naquele café que você toma com ele, é naquela discussão, né, daquela iniciativa. Então, assim, o que eu falo para o meu time é: a gente tem que extrair esses feedbacks a todo momento. A gente não tem que ter um processo, um rito, para que a gente consiga fazer isso. Isso é a todo momento. Então, assim, nós temos como característica ser uma voz, uma escuta ativa. Então, temos que sempre estar escutando o cliente aquilo que não está funcionando ou que ele perdeu o interesse. Então, é muito importante, e é o que eu falo para o meu time, você tem que andar na velocidade do cliente, nem a mais e nem a menos. E se ele parar de reclamar, é porque ele desistiu da gente. Ele não vai mais nos atender ou reservar espaços porque a gente não está entregando valor. Então, essa, para mim, é uma métrica, claro, que a gente não mede, porém, isso é o mindset que o time tem que ter. Então, se o cliente está te dando abertura, é porque ainda ele espera que você entregue valor para ele. E é nesse momento que ele vai abrir para você o que funciona e o que não funciona.
E aí, para fechar isso, talvez eu fuja um pouco, mas olha que interessante. Um dia desses eu dei um exemplo para um dos diretores aqui, né, da nossa função, né? Porque a gente sabe que existe ainda um conflito na área de CS do qual é a sua parte, qual é a parte, né, de um pré-venda, qual é a parte de um pós-venda, do project manager, do consulting. E eu dei exemplo muito básico imagina você ligando para o 0800 e tendo duas opções, três opções, né? A primeira é Disque 1 para vendas, né, para pré-vendas, para novas soluções. Disque 2 para projetos, né? E Disque 3 para outros. E o que significa outros? Somos nós aqui de CS. E o que significa isso? Se o cliente não quer comprar algo novo, se o cliente não quer falar sobre um projeto existente, então é conosco. E por que eu digo isso? Porque os nossos produtos são complexos, têm diversas funcionalidades, são várias jornadas, e se o cliente não está sendo atendido por um pré-venda ou por um consulting, né, ou pós-venda, nós temos que estar lá para quê? Para escutar o cliente e atender às suas necessidades. Se ele tem algum problema que o nosso produto já contratado pode resolver, nós entramos neste momento para fazer essa intermediação. Entende? Então, por isso que é importante nós temos que estar presente no cliente, escutando o feedback a todo momento, porque qualquer feedback, qualquer discussão com o cliente vai gerar uma oportunidade. Mesmo ela não gerando uma oportunidade de vendas inicial ou um serviço de consultoria, mas nós estamos o quê? Fazendo o cliente adotar a nossa tecnologia, né? Bom, você citou, falou em complexidade das soluções, são soluções sofisticadas, né? Embora dizem que sejam de utilização simples, mas para você comunicar ah, coisas mais complexas, instrumentos como o dashboard são muito úteis, porque eles reúnem de uma maneira mais simples ou até visual, né? Esses instrumentos são utilizados e o que o cliente mais aprecia, o que ele valoriza nesse momento desse tipo de comunicação? Boa. A gente não chega a apresentar para ele um dashboard, mas a gente tem um evento a gente cria uma recorrência com o cliente que a gente chama de QBR, né? Que o mercado fala que é Quarterly Business Review, né? Então, o que que a gente faz? A gente acaba apresentando para ele a evolução do plano de sucesso, né? Porque uma coisa é você apresentar a promessa, né? A outra coisa é você começar a apresentar a evolução daquilo. Então, é ali que a gente apresenta quais iniciativas e como nós estamos beneficiando a empresa, né? E é ali que a gente apresenta resultados. Então, por exemplo, a gente tem um produto que é de automação Ansible, que é muito mais fácil, né? Até dar exemplo, aquelas iniciativas, a execução de iniciativas que estão atreladas a um objetivo de negócio, a gente acaba medindo o resultado também. Então, a gente sabe que uma automatização, ela vai reduzir o tempo de execução manual. Então, a gente está reduzindo as horas dedicadas de um profissional naquilo. Só que também, se aquela tecnologia, se aquela iniciativa ela está atrelada, né, um aumento de segurança ou compliance, a gente vai medir também. Então, a gente acaba construindo para o cliente entregáveis de benefício, então a gente chama de casos de sucesso, que a gente coloca aqui o objetivo, o desafio e o resultado entregue para que a gente consiga ir durante esse contrato construindo essas entregas e com isso esse material acaba sendo útil para o próprio gestor de TI, porque ele vai acabar apresentando para os executivos. E a gente sabe que o executivo ele não quer saber se a gente melhorou a performance da parte técnica, se a gente reduziu ali temas técnicos, né? Ele quer saber se aquilo está relacionado com o negócio da companhia. Então a gente acaba construindo esses entregáveis para que ele tenha em mãos o porquê que ele tomou a decisão de adquirir aquela tecnologia, né? Então a gente acaba ajudando o cliente a se promover internamente com os executivos, porque a gente acaba tangibilizando os benefícios conectados ao negócio. Então a gente dá o contexto através dos objetivos da empresa, mas a gente acaba entregando resultados quantitativos para que ele, durante todo o contrato, ele consiga ir apresentando para os executivos, né, o retorno sobre o investimento, né? Então, essa é a história que a gente quer construir, né, que a gente faz durante esse período de apresentação de resultados, né, para os nossos clientes. Você contou muitas histórias, você falou de muitas vertentes, né? Contou a história a experiência da Red Hat.
para a gente terminar essa nossa conversa, eu queria te fazer uma pergunta. Assim, alguém que esteja nesse momento começando na área de Customer Success e quer evoluir a maturidade dessa implementação, que métricas você considera essenciais para medir o valor entregue? Como que se pode, assim, de maneira prática, dar um upgrade nessa área das empresas? Depende da indústria, depende da tecnologia, depende do modelo de negócio. Então, assim, são muitas variáveis, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: se as métricas de CS não tiverem conectadas com o negócio, dificilmente vai dar certo. Dificilmente você vai ter atenção e o investimento dos executivos. E isso é o que passa a nossa indústria hoje. Como que nós podemos criar métricas que estejam conectadas a negócio, né? E não dizendo que eu vou vender mais, mas daquilo que eu estou entregando está influenciando o resultado de negócios, tá? Então, assim, essa eu posso dizer que é a dica, né? Independente da indústria, da empresa que você esteja, é que as suas métricas estejam conectadas aos objetivos da sua empresa, aquilo que vai gerar negócio para a sua empresa, tá? E a gente pode dar o exemplo, né? E aí, por que que eu estou falando isso? Porque também depende de da onde CS reporta, né? Depende da sua estrutura organizacional. Porque se você está em suporte, você vai ter métricas focadas em suporte. Se você está em delivery, em consultoria, você vai ter métricas relacionadas às entregas. Se você está conectada direto a um executivo, você vai ter outras métricas. Você está conectado, se você reporta para vendas, você vai ter métricas, indicadores conectados a vendas. Então, assim, tudo muito depende. Mas se a gente falar de pilares aí, vai depender da sua estrutura organizacional, vai depender do modelo de negócio e vai depender, que muitas vezes eu brigo muito aqui dentro, é dados. Você precisa de telemetria, você precisa de medir o comportamento do usuário nos seus produtos, tá? E aí, se você for perguntar exemplos, NPS. NPS tem uma relação à receita? Se sim, eu sugiro que siga isso. Então, se você está dizendo que aonde você aumenta a NPS, você aumenta o resultado de negócios, é uma boa métrica para o seu negócio, tá? Se você falar assim, taxa de renovação, né, que é a taxa de renew, né, a sua métrica tem relação com essa métrica? Porque ou você é dono da métrica, né, e existe na indústria empresas que fazem, Customer Success é responsável por renovação, mas muitas empresas você não é responsável pela renovação. Então você tem que definir uma métrica que você consiga conectar com a renovação. Então pode ser uma taxa de retenção, tá? É, pode ser uma taxa de adoção, né, de você fazer o cliente adotar as funcionalidades, porque aquilo você está defendendo e está entregando valor para ele, pode ser uma métrica. Consumo de subscrições, mais uma, né? Se o cliente, aquilo que eu falei no início aqui, se o cliente consome 70, 30% do contrato e na renovação isso pode ser um risco, você pode gerar um trabalho que gere um indicador de consumo, né? Daquilo que eu peguei com o cliente consumindo 30, eu cheguei a 80%. Então, essa retenção, esse upsell, cross-sell, ele tem uma correlação com o que eu estou fazendo aqui. Então, acaba que, se você construir a métrica que esteja conectada ao resultado indiretamente, você demonstrar isso, aí sim eu entendo que você está no jogo. Agora, se você tem métricas que de esforço aonde não tem conexão, aí realmente é uma perda de tempo. Olha, muito interessante a sua abordagem nessa resposta, porque, de fato, né, bala de prata todo mundo quer, mas infelizmente elas não estão à venda por aí, né? Mas você deu uns Exatamente. guidelines bastante importantes ao longo de toda a conversa e essa pergunta de fechamento, no intuito de fazer a conexão que é mais importante com o negócio e identificar as necessidades. Muito bom, Henrique, muito bom. Eu super agradeço aí a sua participação em mais um episódio do The Source TV, cujo objetivo era conversar com as pessoas, como medir o valor real e o valor entregue ao cliente. Obrigado mesmo. Esse foi mais um The Source TV com Henrique Marques, Senior Manager Customer Success da Red Hat. Obrigado, Henrique.